Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Marvel Essenciais Arma X, essa que é considerada a mais importante história do Wolverine de todos os tempos, um quadrinho clássico escrito lá pelo Barry Windsor Smith e que determinou a origem definitiva deste que é o mais popular dos heróis mutantes. Também vamos falar um pouquinho sobre essa coleção Marvel Essenciais, mais detalhes depois da vinheta. Arma X, essa é uma edição em capa dura da editora Panini, apesar de que essa história ela já foi republicada em outras vezes aqui no Brasil, então não é a primeira vez que essa história está ganhando um formato mais especial. São 152 páginas, o preço de capa é R$ 66,90, mas você já encontra aí com preços promocionais, inclusive eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição. Por que essa história é importante? Essa é uma história de origem, né? É uma história que determina como foi a transformação do homem Logan na Arma X do Departamento H, né? Uma área do governo canadense que resolveu ali, segundo o próprio criador, o Barry Windsor Smith, por volta dos anos 60, em transformar o Wolverine, que era um mutante com a capacidade regenerativa, em algo mais. Essa história ela foi dividida em 12 pequenos episódios esses que foram ali publicados na época em uma revista chamada Marvel Presents, onde era uma Marvel Comics Presents, era uma espécie de antologia que saía em diversas histórias. Então, entre os meses de março e abril, entre março e setembro de 1991, essa história foi publicada, né? Então, cada mês saía ali um capítulo de uma história de que tinha 8 páginas, tinha uma dimensão mais curta do que uma edição regular americana, que são de 22 páginas. E esse foi um ponto que o Barry Windsor Smith argumentou para que ele se sentisse atraído pelo processo, né, pelo projeto de criar essa história do Wolverine. Primeiro porque o personagem era muito parecido com o Conan, e ele já vinha de um trabalho de longa data com o Conan, então ele gostava dessa selvageria, dessa inquietude do personagem. E segundo porque ele via ali a oportunidade de contar a história de um personagem durão, mas no mundo moderno e com uma pegada ali de espionagem também. No meio dessa trajetória, ele conversou com o Chris Claremont, que escrevia os X-Men na época, e o Chris Claremont contou que gostaria que o Wolverine tivesse sua origem ligada a algum projeto, a alguma maquinação do Apocalipse. Então, em determinado momento da história, você vai ver o personagem do professor conversando com alguém nas sombras, que remete ali à figura que seria o Apocalipse, e esse era o plot que o Claremont ia explorar mais adiante, e essa história nunca foi contada. Eu comentei sobre isso na live lá no canal do Fator X. A arte dessa HQ com certeza é um dos seus pontos mais impactantes. Além de, obviamente, estabelecer as bases da personalidade e da trajetória do Wolverine, a história ela dialoga com questões de homem versus o lado animal, o lado racional, e o que um homem é capaz de fazer com o outro próximo a despeito dos seus interesses. Nesse caso aqui, usar um ser humano como cobaia para que um programa paramilitar atingisse as suas expectativas. Vale ressaltar que esse programa Arma X depois ficou conhecido como Arma 10 na fase ali dos novos X-Men do Grant Morrison, onde ele contextualiza que outras armas foram criadas antes e depois desse projeto envolvendo o Wolverine. Um outro lance que eu acho interessante comentar é que Wolverine Arma X não está sozinha nessa coleção Marvel Essenciais. Eu já comentei aqui outras edições, como o do Quarteto Fantástico, também comentei sobre Surfista Prateado Requiem, que é uma história excelente.
Por outro lado, saíram histórias bastante questionáveis nesse selo, como a morte do próprio Wolverine, que eu tenho aqui porque eu sou cara de pau, e também Deadpool, a guerra de Wade Wilson, que estão longe de ser histórias consideradas essenciais no cânone da Marvel, mas que a Panini vem empurrando aí neste selo. É um selo bastante controverso, já saiu aí recentemente alguns arcos do Pantera Negra, alguns arcos dos Vingadores, como Vingadores A Queda, e também saiu coisas que consideravelmente sim é essencial, como Marvels, inclusive tem vídeo aqui no canal. Outro material também que saiu lá no começo dessa coleção foi justamente X-Men Gênesis 2.0. Essa daqui eu cheguei inclusive a fazer um comparativo com a edição da editora Abril, onde a gente viu que tem bastante diferença, não só na tradução, mas também na colorização. Essa daqui foi a colorização digital que a Panini utilizou. Então, essa edição, Wolverine Arma X, ela vem para cobrir uma lacuna de novos leitores que chegaram e queriam ler essa história e estava muito difícil de ser encontrado. Por que estava muito difícil de ser encontrado? Porque existe uma edição da Panini que é quase que uma lenda urbana, uma edição definitiva de Arma X com uma capa vermelha, dura, tem alguns extras, mas é muito difícil de ser encontrado, foi lançado há alguns anos, se esgotou e sumiu do mercado. Depois disso, a gente teria aí as versões em capa cartão e também a versão em formatinho que saiu pela Abril. Além dessa, tem a edição da Salvat, que é uma edição daquela coleção em capa preta e que não tem muita diferença, aliás, não tem nenhuma diferença em relação a essa daqui. Nesse caso dessa edição, a gente tem ainda alguns extras que vale a pena comentar, como por exemplo a biografia do autor, né, o Barry Windsor Smith, que dispensa aí maiores apresentações. Ele já teve durante muito tempo à frente de um título icônico na Marvel, que é a Espada Selvagem do Conan, e também tem aqui uma indicação de leituras complementares que a própria Panini faz aqui nesse editorial, como também ela apresenta aí os próximos títulos da coleção Marvel Essenciais, né? E aí, como eu falei, tem coisas como Marvel Zumbis, como o Cavaleiro da Motoqueiro Fantasma. Então nem tudo que saiu é essencial. O interessante é que ela sempre tem aqui um material com guia de leitura para aquele leitor novato que está chegando ficar por dentro de outras HQs que ele possa procurar. Agora é aquele momento onde eu pergunto para você, se você está fazendo essa coleção Marvel Essenciais, já conhecia a Arma X, a história definitiva do Wolverine? Enfim, deixe seu comentário, se não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Esse foi o Poptopia de hoje. Falar de bi é sempre bom, forte abraço e até a próxima.